Bom dia a todos e a todas. Creio que me escutam bem. Quero inicialmente, em nome da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação Ciências da Comunicação, agradecer o convite do Processocom para participar mais uma vez do evento do grupo e da rede. A gente fica muito contente de poder contribuir, colaborar nessa perspectiva da investigação em comunicação no Brasil e na América Latina. A nossa apresentação diz respeito às atividades do nosso grupo de pesquisa, Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design. Esse grupo de pesquisa tem atividades diversas aqui no programa, mas que fundamentalmente procura desenvolver reflexões a respeito das dimensões teórico-metodológicas de investigação do audiovisual. Esse audiovisual pensado numa dimensão ampla, que não se restringe aos meios audiovisuais ditos convencionais. Então, é nessa perspectiva que eu vou fazer uma fala de introdução a uma questão que hoje é muito importante para o grupo, que é a dimensão da tecnocultura, e como que ela contribui para a gente pensar metodologicamente os nossos trabalhos. Essa fala vai finalizar levantando alguns aspectos relacionados a uma dimensão arqueológica na investigação a respeito das audiovisualidades, e com isso eu vou poder passar para o professor João Ladeira, meu colega de grupo de pesquisa, que vai fazer a fala dele dentro de uma perspectiva já mais específica da sua pesquisa, de uma maneira que nós possamos, então, ter uma dimensão de conceitos de horizonte e aspectos de um desenvolvimento de pesquisa mais específico a respeito da perspectiva das audiovisualidades. Bom, antes de eu iniciar, eu quero mais uma vez reforçar o agradecimento em especial ao professor Efendi, professora Giane, professora Anísia e o professor Jussiano, assim como os colegas que estão aqui na universidade colaborando na transmissão. Bom, tudo tranquilo aí? Ok. A minha fala, então, trata-se de discutir uma angulação tecnocultural para produzir a pesquisa de audiovisualidades. Aqueles que têm interesse em compreender um pouco dos aspectos dessa fala em relação às atividades do grupo, podem acessar o site do grupo, que é T de trabalho, C de cultura, av.com.br. Ali há um conjunto de informações que vão, de alguma maneira, ilustrar o que eu estou trazendo aqui. Bom, nossa proposta parte de uma vontade de convocar reflexões sobre o conceito de tecnocultura e colocá-las em contato para fomentar a discussão dessa expressão em combinação com os estudos das audiovisualidades. O que seria uma visada tecnocultural sobre as audiovisualidades, atualizadas em imagens cada vez mais diluídas binariamente no código informático? Assim, a nossa proposta é apresentar algumas elaborações dentro do campo teórico que evidenciam a importância da discussão sobre tecnocultura e suas diferentes angulações, ainda que frequentemente associadas ao tensionamento entre fenômenos estritamente oriundos da tecnologia informática e seus impactos ou potência no tecido sociocultural. Dessa forma, buscamos cotejar frequentemente essas elaborações na perspectiva das audiovisualidades, no sentido proposto pelo grupo de pesquisa, ao qual eu já mencionei, em sua ementa de trabalho. Ao final, vamos retomar alguns elementos dessa ementa do grupo de pesquisa para elaborar algumas perguntas com o objetivo de fazer avançar a discussão sobre o conceito de tecnocultura na perspectiva dos nossos estudos sobre audiovisualidades. O que nos movimenta para cotejar esses conceitos é o nosso vínculo de investigação. O nosso grupo de pesquisa assim se define. Ele se volta para estudar as tendências comunicacionais, memoriais, projetuais e experimentais do audiovisual, inscrevendo em um campo heterogêneo de formatos, suportes e tecnologias, que atravessam e transcendem as mídias por convergência e dispersão. As nossas pesquisas autenticam e analisam audiovisuais em contextos midiáticos e em contextos não reconhecidamente midiáticos ou audiovisuais. Reconhecem a historicidade e especificidade do cinema, da televisão, do vídeo e das mídias digitais, e as investigam na perspectiva mais geral de um aparelho e de uma ecologia audiovisuais.
emergentes da cena contemporânea, os usuários são desafiados e seduzidos a também agirem, até mesmo de forma projetual, em larga escala, como as mídias, na medida em que se disponibilizam a eles mais e melhores ferramentas de realização audiovisual, mais e menos dissemináveis na rede comunicacional expandida pela internet. Reforçando essa proposição do grupo de pesquisa, o conceito de audiovisualidades é um convite ao estudo ao objeto audiovisual desde uma perspectiva de sua irredutibilidade a qualquer mídia, admitindo que o audiovisual também é uma virtualidade que se atualiza nas mídias, mas que as transcende. O que se quer evidenciar, portanto, é uma angulação de pesquisa que se apresenta interessada nas materialidades midiáticas, pensadas em suas técnicas estéticas, mas como substâncias da cultura. Mas que cultura seria essa? Aliás, é possível tal definição? A pista dada pela ementa do nosso grupo de pesquisa nos fala sobre usos e apropriações praticados pelas mídias e espectadores. Esses, por sua vez, são destacados como também protagonistas, emergentes da cena contemporânea. Pulsam nessas colocações, preservando a premissa não reducionista a qualquer mídia, uma evidente vontade de pensar as técnicas estéticas do campo das materialidades online, ainda que tanto as imagens quanto o texto são virtualidades que se realizam como tais apenas imaginariamente. Tecnicamente, estamos diante de algoritmos ou informação que produzem efeitos de imagem ou efeitos de texto. Essa é uma colocação da minha colega Susana Kilp. Grosso modo, parece que vemos se embrenhar por entre essas afirmações uma necessidade mais explícita de considerarmos a tal questão nas tecnologias, sempre recorrente, mas quase naturalizada na perspectiva de um deslumbramento sobre o novo ou sobre a inovação, quase que ritualisticamente presente em eventos de lançamentos de dispositivos eletrônicos, feiras de jogos, ou retoricamente nas campanhas publicitárias, matérias jornalísticas, ou até mesmo dentro da própria academia. Ora, mas estamos propondo lidar com a ideia de tecnocultura e desejando pensar suas contribuições para a pesquisa sobre as audiovisualidades. Não corremos o risco de embarcar numa armadilha semelhante, do deslumbramento, do novo pelo novo? Como tentativa de evitar essa armadilha, propomos ingressar com algumas conceituações mais específicas sobre tecnocultura, para que possamos em seguida retomar a ideia de um audiovisual inscrito em um campo heterogêneo de formatos, suportes e tecnologias que atravessam e transcendem as mídias por convergência e dispersão. Portanto, vamos avançar um pouco na questão conceitual sobre tecnocultura, fazendo uma espécie de cartografia por alguns autores e possibilidades. Na obra New Media, Critical Introduction, tecnocultura é definida como geralmente referindo-se a fenômenos culturais em que tecnologias ou forças tecnológicas são um aspecto significante. Nessa definição, também é convocada a proposição de Bruno Latour sobre a sociedade sempre ter sido uma rede indissociável de entidades tecnológicas e humanas. Já Joseph Dummett afirma que a ideia de tecnocultura vem recebendo aproximações de diversas áreas, sendo a dos estudos culturais a mais explícita, como na coletânea Technoculture, de Penley e Ross, de 91. A partir dela, Dummett traz um questionamento vindo de um ensaio da Donna Haraway, que nos convida a pensar, e agora eu cito essa autora, como é o mundo no objeto e como é o objeto no mundo. Essa é uma afirmação interessantíssima e fundamental na discussão sobre tecnocultura. A autora, a Donna Haraway, expande essa ideia do como é, demonstrando como diferentes áreas do conhecimento teriam que dar conta sobre essa relação objeto-mundo, mundo-objeto, numa perspectiva tecnocultural. Pergunta a autora: como materialmente, historicamente, politicamente, economicamente, mitologicamente, semioticamente, esses objetos persistem? Que tipo de trabalho os produziu, transportou, comercializou, consumiu, descartou? Quais são as histórias desses trabalhos? É nessa perspectiva que nos interessa fazer uma angulação, no nosso caso, uma preocupação na dimensão da discussão sobre imagem, sobre audiovisual. Outra percepção importante é de David Silver, que realiza um extenso trabalho de bibliografia comentada sobre tecnocultura, mas privilegiando obras que enfatizam as discussões sobre materialidades contemporâneas, advindas das tecnologias de informação e comunicação. Silver chama atenção para obras que enfatizam uma visão de futuro, com previsões entusiásticas sobre o sujeito e a cidade do futuro,
representadas por trabalhos que nós conhecemos, por exemplo, de Nicholas Negroponte e William Mitchell. Também nesse grupo, mas do outro lado da moeda, de um lado mais crítico, o autor destaca o artigo de Richard Oman, Literacy, Technology and Monopoly Capital, e comenta: Oman lamenta o fato de que, seguidamente, os deterministas tecnológicos falham, ou esquecem, de examinar as tecnologias como processos sociais complexos. O autor também destaca outros pesquisadores que, ao seu ver, flertam perigosamente com o determinismo tecnológico, mas que investigam as relações entre mídia de massa e a sociedade moderna, da chegada do telégrafo até o computador. Aqui surgem estudos desde os dilemas de identidade na vida contemporânea, atravessada pelas tecnologias, passando por autores mais emblemáticos, como Meyerowitz, pensando como a TV impacta nosso senso de self e lugar, até o nosso mais conhecido Marshall McLuhan, em sua obra Understanding Media. Nesse último, vale destacar o comentário de Silver sobre o autor canadense, sobre McLuhan. Recusando-se a aplicar modelos datados às atuais tecnologias, a obra de McLuhan nos estimula a refletir sobre as estruturas através das quais exploramos essa tecnologia. Também comparece nesse grupo a obra de Mark Poster, The Second Media Age, na qual o autor proporia, naquela época, refletindo sobre a ideia de superestado da informação, uma expressão que foi utilizada naquela década pelo Al Gore, por exemplo, que a integração da tecnologia do satélite com televisão, computador e telefone seria uma alternativa ao modelo broadcast e que levaria a um sistema de múltiplos produtores, distribuidores e consumidores, na qual as barreiras entre esses tempos entrariam em colapso. Olhando hoje, a gente pode, rever essa definição e pensar nos seus devidos tensionamentos. Outro autor importante nesse processo reflexivo sobre o conceito de tecnocultura é a Deborah Shaw, no trabalho Technoculture, The Key Concepts, de 2008. E ela propõe que o entendimento sobre tecnocultura precisa levar em consideração a forma como o conhecimento sobre o mundo é produzido, os usos no qual ele é colocado, e as epistemologias variadas que não apenas estruturam a sua conceituação, mas nas quais também emergem formas culturais alternativas. A Deborah Shaw vai desdobrar essas considerações trabalhando com dois autores que são importantes para o nosso grupo. Walter Benjamin e Marshall McLuhan. Está entrando um áudio aqui paralelo. Tá. A Deborah Shaw vai nos lembrar que, para Benjamin, a arte verdadeiramente radical seria aquela que usa o aparelho, tecnologia, para cortar as estruturas da realidade e desafia os conceitos burgueses de autoria e autenticidade. Na afirmação convocada pela autora, não apenas reside mais uma angulação sobre tecnocultura, mas sim uma potencial atitude teórico-metodológica diante dos objetos que nos são caros, no campo das audiovisualidades, pois se trata também de pensar, como falei anteriormente, as tendências experimentais do audiovisual. Deborah Shaw também articula essa afirmação com uma outra percepção de uma ideia tão retratada nas abordagens dos estudos sobre a indústria cultural, de aura e sua perda. Para a autora, a potência de reprodução mecânica excita Walter Benjamin sobre a possibilidade de uma resposta estética que seja menos de produção de reverência, a dita obra original, e de mais acessibilidade, possibilitando que a obra encontre o sujeito no meio do caminho. Ainda que, pensando nos fonogramas e a fotografia da cultura parisiense do século XIX, as reflexões de Benjamin sobre o que se torna a experiência humana a partir do imbricamento de tecnologias de reprodução de imagens e sons são embebidas de uma perspectiva tecnocultural absolutamente essencial para as discussões contemporâneas que marcam as reflexões dos autores que nós temos no nosso tempo contemporâneo, que observam a sociedade já mediatizada e softwareizada. Vale também ressaltar como Deborah Shaw se vale de McLuhan nas suas elaborações. Sua apropriação do pensador canadense permite que possamos enxergar, com ainda mais clareza, o autor como um autenticador de tecnoculturas, no plural, para pensar na cultura oral, escrita, elétrica, ao afirmar que qualquer novo meio tecnológico introduz mudanças de escala, velocidade e padrão nas atividades humanas. É o McLuhan, entre tantas pistas que nos ofertou para pensarmos a partir de uma perspectiva tecnocultural, que afirmava em meados dos anos 60, no seu livro Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. O futuro do trabalho consiste em ganhar a vida na era da automação,
Essa é uma situação familiar na tecnologia elétrica em geral. Chegaram ao fim as velhas dicotomias entre cultura e tecnologia, entre arte e comércio, entre trabalho e lazer. A essa ideia previsão do McLuhan, agregamos as contribuições específicas da Deborah Shaw. Para a autora, além de Benjamin e McLuhan em suas formulações, esse conceito de tecnocultura passa por uma imagem como se fosse de um loop contínuo de feedback entre as tecnologias através das quais externalizamos as nossas ideias, expressas como linguagem, e a forma como essas concepções de mundo são internalizadas. Coloca a autora aqui: as artes da modernidade, por extensão da pós-modernidade, são caracterizadas por uma resposta aos efeitos das tecnologias da máquina na vida social, assim como das possibilidades de produção de arte pela máquina. Novamente, então, temos o objeto no mundo e o mundo no objeto, como vimos anteriormente. Nos parece coerente, nesse sentido, trazer as ideias de Shaw à perspectiva de pensar o surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação e representação como resultantes desses processos de articulação entre tecnologia e cultura. E, mais concretamente, encontrar caminhos para produzir pesquisa nesse movimento. É importante, portanto, ressaltar que nessa articulação são as audiovisualidades que podem ser percebidas como potência, como devir que se atualiza em diferentes formatos, suportes e ideias. A partir desse movimento conceitual, proponho algumas perguntas para fazer movimentar o processo de pesquisa. Evidente que o referencial teórico disponível e com potência para problematizar o conceito de tecnocultura não está aqui esgotado. A intenção era apresentar um breve mapeamento inicial a partir do reconhecimento de algumas formulações e pensar em como que elas nos ajudam a produzir pesquisa. Em outras palavras, o que seria ou poderia agir na pesquisa em audiovisual como uma visada tecnocultural, principalmente considerando o impacto das chamadas novas mídias no Estatuto da Imagem. Conforme mencionamos no começo do texto, as pistas partem das próprias considerações presentes na ementa do nosso grupo de pesquisa e se articulam com essas contribuições. É nesse sentido que eu formulo algumas perguntas. Como a tecnocultura nos ajuda a pensar em formatos, suportes e tecnologias que atravessam e transcendem as mídias por convergência e dispersão? Como a tecnocultura se articula com o reconhecimento da historicidade e especificidade do cinema, da televisão, do vídeo e das mídias digitais? A essa segunda pergunta, eu coloco que o reconhecimento da historicidade e especificidade das mídias como parte da visada tecnocultural tem potência para fazer mais. Na medida em que a tecnocultura não é sinônimo de cultura digital, mas sim uma visada que se estabelece na relação de pensar culturalmente as tecnologias e entender as propriedades tecnológicas em ação na cultura, passamos a organizar uma reflexão que permite perceber os contágios entre diferentes temporalidades ou identificar determinadas estéticas contemporâneas, por exemplo, dos games como devires outrora minoritários de mídias ditas anteriores como o cinema. Essa reflexão é uma reflexão típica de um autor que pensa nessa perspectiva, que é o Lev Manovich. Se trata, por exemplo, de valer-se da visada tecnocultural para agir, no caso das pesquisas que eu e o João desenvolvemos, pensar e agir arqueologicamente na pesquisa sobre os materiais de investigação, escavando em busca de fragmentos que permitam produzir outras histórias, além daquelas que são recorrentes na perspectiva tecnocultural, interessada em contar o futuro cada vez mais perfeito, advindo das tecnologias digitais. É nesse sentido, e finalizando, nosso movimento de reflexão, que introduzimos uma síntese de um autor, Eric Rutamo, bastante reconhecido nesse campo da arqueologia da mídia, e que nos ajuda a sintetizar um pouco dessa perspectiva. Diz o Rutamo: parece-me que a abordagem arqueológica da mídia tem dois objetivos principais. Primeiro, o estudo dos elementos ciclicamente recorrentes e os movimentos subjacentes que orientam o desenvolvimento da cultura da mídia. Em segundo lugar, a escavação das maneiras pelas quais essas tradições e formulações discursivas foram impressas em máquinas e sistemas de mídia específicos, em diferentes contextos históricos, contribuindo para a sua identidade, em termos de teias socialmente e ideologicamente específicas de significação. O objetivo da abordagem arqueológica da mídia não é negar a realidade do desenvolvimento tecnológico, mas sim, para equilibrá-lo, colocando dentro de um quadro social e cultural mais amplo e multifacetado de referência.
As colocações do Rutamo, assim como essa cartografia de reflexões em torno da questão da tecnocultura, olhando para a nossa questão das audiovisualidades, representam bem a possibilidade de articulação metodológica, em termos de uma construção de uma atitude de pesquisa baseada numa visada tecnocultural. Resta-nos avançar nessa costura, agora que a tecnocultura nos soa um pouquinho mais intangível. Muito obrigado.